Olá, eu sou Érica. Eu reli o mito de Eros e Psique. Faz um tempinho que eu não faço resenha de livros aqui no canal e hoje eu vou falar sobre este mito com base nos livros O Asno de Ouro, de Apuleio, e Vínculo Fantasma, de Tatiana Paranaguá. Se você gostar da resenha, curte, segue o canal. Vamos então aqui falar um pouco sobre o mito. O mito foi originalmente publicado nesse livro O Asno de Ouro, de Apuleio. Nessa história clássica, o asno é um humano que foi transformado em asno e enquanto ele vive essa experiência de metamorfose, ele relembra diversas histórias e uma delas é o mito de Eros e Psique. Essa é uma edição muito bacana, publicada em português e latim, com o texto original do mito Eros e Psique. E aí eu fiz também uma releitura de uma versão resumida aqui, que consta no livro da Tatiana Paranaguá, sobre esse tema, vínculo fantasma, um tema tão atual e tão pertinente na nossa sociedade, né, contemporânea, e em que a autora fala um pouco sobre este mito, conectando com essa questão do que ela estuda como vínculo fantasma. Então vejamos o que é dito sobre o mito. Psique se apaixona pelo amante oculto e o julga seu salvador, que a retira de uma situação terrível e perigosa, ou no mínimo indesejável. Relembrando o que estava acontecendo com Psique, ela iria ser sacrificada a um monstro. A deusa Afrodite, por sua vez, enciumada da beleza de Psique, pede que seu filho, Eros ou Cupido, pregue uma peça, um castigo em Psique. Mas Eros se comove, se apaixona pela beleza de Psique e desobedece à mãe, Afrodite, e ao contrário, salva a sua amada do sacrifício. Numa vida real, ao que poderia corresponder este ideal de salvação? Do salvador que salva a princesa de uma situação terrível, indesejável. Essa situação pode ser um convívio ruim no lar, um problema de autoestima, alguma vulnerabilidade ou mesmo o tédio do dia a dia. E Eros vai lá e salva Psique, a resgata desse monstro, a coloca num castelo onde ele promete a ela o amor eterno, mas com uma condição: desde que ela não veja seus olhos. O amor tem que ocorrer no escuro. Psique aceita as condições. Afinal, como diz mais uma vez a autora, o pouco que é oferecido parece mais que suficiente e, em muitos casos, é dourado com algo que parece mágico. Eros, extremamente sedutor, oferece o que ela mais aprecia: prazer ininterrupto. Quem é Eros? O Cupido, aquele capeta, aquele menino erótico, travesso, que só arma confusão para todos os lugares em que ele atira sua flecha. Psique se conforta com essa situação, até que um dia, instigada pelas irmãs, ela resolve acender a luz e enxergar os olhos de Eros. É quando tudo desaba. Em uma das leituras, é possível pensar que as irmãs são invejosas e, para estragar aquela vida perfeita, aquela vida bonitinha de Psique, elas instigam a irmã a desvendar os olhos e o rosto de Eros. No entanto, numa outra leitura, as irmãs correspondem à própria consciência de Psique, que a tiram daquele estado de escuridão para que ela olhe realmente, desvende, descubra o rosto de seu amado. Mas quando isso acontece, o mundo de Psique desaba e Eros a castiga. Ele diz exatamente o seguinte: quanto a ti, teu castigo será minha ausência. E é o que a autora vai dizer que acontece nos vínculos fantasma. Quando o amor é questionado,
Quando é esperado algo mais do que aquele amor no escuro, do que aquele amor incerto, Eros se afasta e impõe à psique o castigo da sua ausência. Psique, desesperada e inconformada com a perda de seu grande amor, tenta obter o perdão de Afrodite, que impõe a ela que execute uma série de tarefas para que possa talvez recuperar o seu amor. E algo que eu não havia entendido nas minhas primeiras leituras do mito, por que Psique aceita aquelas tarefas sabendo que são tarefas mortais, sabendo que são tarefas impossíveis de serem executadas. Separar grãos, conseguir a lã dourada de um determinado carneiro, sendo que para alcançá-lo é preciso chegar num lugar impossível de se chegar, e até mesmo trazer um pouco da beleza de Perséfone, e para isso é preciso adentrar o reino dos mortos, onde uma humana como Psique não tem acesso. E eu pensava, como Psique pode aceitar executar essas tarefas, sendo que só há um desfecho possível, que é a morte? Mas é o que o autor explica aqui, neste livro, que a vítima do relacionamento fantasma, ela vai fazer de tudo para recuperar o seu amor. Ela vai se colocar à prova, ela vai aceitar todas essas tarefas, ela vai acreditar que ela tem forças, que o amor dela é forte o suficiente para executar essas tarefas. Psique consegue, mas porque ela tem a ajuda dos deuses. Na vida real seria bem mais difícil, talvez impossível. O próprio Eros, nesse momento, ele também está ferido e se recupera no castelo de sua mãe Afrodite, e ele também se compadece de Psique, e num determinado momento ele interfere por ela. Isso no mito. Na vida real, o mais possível, o mais provável, é sempre que Eros parta para atacar flechas em outras psiques, enquanto aquela psique fica ali na tentativa de recuperar aquele vínculo fantasma, de entender o acontecido daquele não acontecido. E como entender esse amor tão profundo que acredita poder mudar a natureza de um próprio Deus travesso, capeta, cupido como Eros? Faço aqui uma conexão com a série que tanto nos cativou, que tanto me cativou, The Vampire Diaries. É a mesma coisa que acontece com Damon Salvatore. Por que Helena acredita tanto neste amor de salvação, mudar a natureza de Damon, um vampiro, um assassino, mas que junto de Helena ele se torna outra pessoa? É o amor que salva, é o amor que conecta, é o amor-paixão em um só lugar. Mas vamos nos lembrar que antes desse encontro, Damon e Helena, Damon sacrificou e assassinou diversas mulheres. Muitas delas, talvez, na esperança de ser especial como foi Helena. Quem é especial para Damon, Helena? Quem é especial para Eros? Psique. Na série, no mito, na vida real, é bem mais complexo. Os próprios produtores, criadores e atores da série, neste livro aqui, I Was Feeling Epic, que comenta os bastidores da série The Vampire Diaries, comentam o quanto se surpreendiam com a veneração dos fãs por Damon Salvatore. Fizesse ele o que fizesse, era sempre amado, era sempre justificado.
O próprio Ian dá um depoimento aqui neste livro em que ele diz: não é possível se o Damon entrar num hospital cheio de criancinhas e assassinar todo mundo, os fãs vão justificar, vão dizer: ah, mas ele precisou porque era para salvar a Helena. Por que que isso acontece? Por que que a gente se encanta tanto com este amor, Damon e Helena, Eros e Psique? Porque como não sonhar? Como não sonhar com um só lugar que possa conectar o amor e a paixão, Eros e Psique, o erotismo e a alma? Bom, voltando ao mito, como eu disse, o mito tem um final feliz. O próprio Eros pede a intervenção divina dos deuses e Zeus, o deus dos deuses, vai interferir positivamente por Eros, mas ele exerce aqui o papel da figura paterna. Ele enquadra Eros, o menino travesso, dizendo a ele o seguinte, e a todos os deuses: julgo ser conveniente refrear de uma vez por todas as desregradas paixões de sua juventude. Chega de ouvir falar em seus escândalos diários no mundo inteiro, mercê de seus galanteios e devassidões. Enfim, Zeus interfere por Eros e Psique, mas impõe que ele deixe de ser o menino travesso, que ele assuma esse relacionamento, que Eros e Psique, enfim, vivam juntos esse amor. Mas, enfatizando mais uma vez, no mito, na série, isso é mais fácil. Na vida real, é muito difícil, para não dizer impossível, mudar a natureza de um menino cupido. E isso é importante de ser dito. Mas, como não se sonhar? Como não se sonhar com esse lugar, com esse encontro de Eros e Psique, o erotismo e a alma? Tantas coisas que eu pude conectar somente agora, não é a primeira vez que eu leio esse mito. Nesse momento em que eu também me reconecto com a arte, com a dança, inclusive já estou elaborando a minha dança performance para Eros e Psique, com uma música que diz o seguinte: o Deus que precisou aprender a ser humano, a princesa que precisou aprender a ser divina. Por quê? Porque para esse amor dar certo, Eros precisou sair da sua natureza divina, sair do seu suposto pedestal em que ele acreditava poder sair para lá e para cá o tempo todo atirando flechas de maneira inconsequente, para que ele assumisse um verdadeiro amor por Psique. Psique, por sua vez, a humana, a princesa frágil, que representa a alma, ela precisa encontrar a sua natureza divina. Ela é a mulher que precisa se empoderar para enfrentar essa situação. Fosse para ficar com Eros ou não, ela precisa se empoderar. Ela não pode ficar presa na escuridão do vínculo fantasma. Ela precisa trazer luz à sua consciência. Ela precisa desvendar os olhos de Eros. Eros e Psique. Uma história linda. Um mito primitivo, basicamente um alicerce da consciência humana. Talvez um pouco mais presente nas almas femininas. Eu acredito que seja importante todas nós nos conscientizarmos sobre esse mito, entender os diversos papéis que esses personagens, Eros, Psique, Afrodite, Zeus, exercem dentro da nossa própria consciência e
o porquê desse encantamento. Como não sonhar? A gente pode ter um olhar racional para não se perder, mas como não se encantar com a conexão entre o amor e a paixão, o erotismo e a alma, Eros e psique. Eu espero ter contribuído com a reflexão, falando sobre este mito. Muito obrigada.